Olá, aluno, aluna, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina de matemática financeira. Eu sou a professora Mariana, né, que estou aqui coladinho com você, trazendo todas as dicas e várias coisinhas a mais para que você possa complementar ainda mais os seus estudos, né, complementar toda essa trilha de aprendizagem. E é claro que na nossa aula de hoje nós vamos aprender ainda mais sobre o nosso desconto bancário, né? Então, como a gente já vem discutindo, quando nós estamos falando da antecipação de títulos, existem muitas empresas que acabam fazendo a antecipação de alguns recebimentos, seja por meio de boletos, promissórios, né, cartão, enfim. Hoje existem essas possibilidades para que a gente consiga antecipar o recebimento de algum pagamento que seria feito por algum cliente, né? Então, a própria instituição bancária, ela antecipa esse recebimento. Lembrando que quando é feita essa antecipação, existe um desconto ocorrido. Então, vamos imaginar que você tem aí um boleto que vai vencer daqui 3 dias e você está precisando muito de um dinheiro no dia de hoje, você quer antecipar aquele recebimento. Então, algumas instituições oferecem a opção de você fazer a antecipação desse recebimento. Mas é claro que você não vai receber o valor integral daquele título, pois você está antecipando e de acordo com a quantidade de dias, de acordo com a taxa que a própria instituição cobra, você vai ter um pequeno desconto racional. Então, a gente pode ter tanto antecipação de títulos para a pessoa jurídica, né, para as empresas, assim como para as pessoas físicas. Então, você pode antecipar o recebimento de um 13º salário, de um saque de mês aniversário de um FGTS, entre outras situações. Tá? Mas em específico na nossa aula de hoje, já que nós estamos falando de antecipação, nós vamos falar dos títulos de alto porte, que são títulos que têm a incidência do IOF, que são os impostos sobre as operações financeiras. Tem aluno que chega para mim e pergunta assim, professora, como que eu diferencio um título de alto ou baixo porte? Veja bem, não existe um valor que diz quando ele é de alto ou de baixo, porque quando a gente utiliza a palavra baixo e alto, dá a impressão que nós estamos limitando um valor. Não existe um valor, existe a incidência do IOF. Então, toda vez que você pegar um problema, uma situação, um título em que você vai antecipar, ele não tem a incidência do IOF, automaticamente você está trabalhando com título de baixo porte. Tem a incidência do IOF, lá no problema aparece taxa nominal e IOF, quer dizer que nós estamos falando de título de alto porte, ok? Então isso tem que estar muito bem claro para você e não pode errar mais, tá bom? Vamos lá para o nosso slide? Então, lembrando aqui, né, só reforçando que quando a gente está falando do nosso sistema financeiro, as operações, né, são muito utilizadas. E aí, claro, né, existem aí as dívidas, né? Muitas pessoas acabam fazendo promissórias, boletos, só complementando ainda mais a minha fala. E nesse caso específico, a maioria das vezes, né, muitos casos acabam exigindo a antecipação desses títulos, tá? E como eu falei para você, na nossa aula de hoje nós vamos falar dos títulos de alto porte, que é quando nós temos a incidência, então, do nosso IOF. Bom, o IOF, né, ele envolve operações de câmbio, de crédito, de seguro, né, valores imobiliários. Então, tem muitas operações que acabam tendo a incidência do IOF. Então, no desconto bancário, a antecipação de títulos, né, de promissórias, de duplicatas, o IOF se apresenta de acordo com essa fórmula. Então, se você tiver um problema que aparece o IOF e você precisa calcular o valor resgatado, você vai trabalhar com essa fórmula aqui, em que o valor resgatado é igual ao valor nominal vezes 1, menos D, que é a minha taxa nominal, mais o IOF, que é o meu imposto sobre as operações financeiras, que também é uma taxa, tá? Vezes N, que é a quantidade de dias que eu estarei antecipando. Aqui nesse slide eu trouxe para você e vai ajudar bastante o que significa e quais são algumas palavras que podem aparecer nos problemas para que você consiga identificar da melhor forma possível o que é cada coisa dentro do problema. Uma das maiores dificuldades que os meus alunos, né, que os alunos acabam relatando é, professor, eu leio o problema e eu não sei o que é o quê. Como que eu tiro? O que é valor nominal? O que é taxa? Que tipo de fórmula que eu vou trabalhar? Então, essas dicas, que nem vai montando o teu formulário, vai fazendo o seu resumo, vai colocando as dicas que eu venho trazer para você aqui na aula, ajuda muito,
tá? Então, aqui, essas palavras também. Então, por exemplo, às vezes tem um problema lá falando, esse é o valor nominal. Opa, eu já sei, a professora falou que o valor nominal é N. Né? Opa, IOF, olha, eu já sei que o IOF é uma taxa de juros simples, geralmente vem ao dia, se eu precisar fazer uma conversão. Então, são dicas muito importantes. Então, vai extraindo as informações que você tem no problema, que isso ajuda bastante, tá? Então, voltando aqui para a nossa fórmula, existem algumas palavrinhas que ajudam bastante, ó. O valor resgatado pode aparecer como valor descontado, valor resgatado, valor resultado da antecipação. O valor nominal pode aparecer, que é o N, como valor do título antecipado. O D é a nossa taxa nominal, é juros simples ao dia. O N é o período da antecipação, geralmente ele vai apresentar em dias. E o IOF, então, que é um imposto sobre as operações financeiras e é juros simples e também precisa estar ao dia, tá? A taxa nominal e também o IOF é tudo juros simples. Então, se a gente precisa converter de mês para dia ou de ano para dia, vamos trabalhar com o conceito de taxa equivalente lá do juro simples, que é só multiplicar ou dividir, que é o mais simples que nós temos, né? Que bom que não é juro composto, que é um pouquinho mais complicado, tá? Olha o nosso problema que a gente tem para antecipação e nesse caso é de alto porte, porque tem incidência de IOF. Então, a gente tem a empresa metalúrgica, ela vai comprar uma máquina e você agora, o nosso gerente financeiro, vai garantir a parte da verba da entrada, tá? Você vai pagar a parte da entrada com a antecipação de um título de alto porte, porque tem a incidência do IOF. Títulos de R$1.000, vai ser antecipado 3 dias. Olha quanto que a instituição paga. A instituição está cobrando 108% ao semestre de taxa nominal, que é o meu D, e 0,07% ao dia de IOF. E agora a gente vai apresentar o valor obtido no título como parte da entrada da compra dessa máquina, tá? Então, veja bem quanta coisa legal a gente tem aqui. Primeiro, que a nossa taxa nominal está ao semestre, então nós precisamos transformá-la ao dia, porque nós estamos antecipando 3 dias o recebimento desse título. 1,08, né, já trabalhando com unitária, porque já foi dividido por 100. Dividido por 180 dias, porque um semestre é equivalente a 6 meses e cada mês tem 30 dias, 6 vezes 30, 180 dias. 1,08 dividido por 180, 0,006 ao dia. Essa aqui é a taxa unitária que a gente vai trabalhar. Se você quiser a percentual, tem que multiplicar por 100, tá? Que é 0,6% ao dia. Então, já achei a minha taxinha ao dia que eu vou substituir na minha fórmula. O valor nominal do título é R$1.000, que é o valor que eu vou antecipar. E nós vamos antecipar em 3 dias. Lembrando que eu tenho o IOF de 0,07% ao dia. E nós temos que dividir esse valor também por 100 para encontrar o valor unitário, tá? Formulinha do valor resgatado para título de alto porte, que é quando a gente tem o IOF, vai ser valor resgatado. Aqui, eu trabalhei primeiro dentro das minhas chaves e depois a gente só substitui o valor do 1.000, tá? Então, ficou 1 da fórmula. Taxinha nominal que nós acabamos de encontrar, 0,006. Taxa do IOF, tinha que dividir por 100 para encontrar a unitária, 0,0007 vezes N, tá? Primeiro vou somar esses valores que você está vendo aqui, chegando em 0,0067. Esse valor eu vou multiplicar por 3, porque nós estamos antecipando 3 dias o recebimento e o valor nominal é 1.000, tá? 0,0067 vezes 3. Quando você pega o 1 e subtrai deste resultado, você vai encontrar o valor de 0,9799. Lembrando que primeiro faz a multiplicação para depois subtrair, tá? Multiplicando por 1.000, nós vamos chegar no valor resgatado de R$ 979,90. Observe que o meu título era 1.000, então eu vou pagar um valor próximo de 1.000, o desconto nem foi tão grande. Então, às vezes você está numa emergência, você precisa pagar uma fatura, que o boleto às vezes vai ter uma taxa de juros mais altas.
Então, dependendo da análise, vale a pena fazer a antecipação desse título, que você vai pagar um juros menor do que se você tivesse que pagar um outro boleto, uma outra conta, que se houvesse o atraso, às vezes, o valor seria ainda maior, tá ok? Então, para você que está organizando o seu formulário, seu resumão, fórmula que a gente viu na aula de hoje, falando então do desconto antecipado de título, só que agora nós temos a incidência do nosso IOF, tá ok? Então, espero que tenha ficado claro para você esse conteúdo e a gente se vê numa próxima. Até mais!